Hoje nós estamos... Então, bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando nossa terceira unidade, né? Então, já estamos na reta final do nosso curso de Cálculo 1. Então, abrir aqui a transparência. Todos já estão vendo a transparência aí? Tá ok? Ok. Então, derivadas de funções trigonométricas. Então, até na aula passada a gente falou um pouco sobre as funções trigonométricas, mas agora a gente vai ver quais são essas derivadas dessas funções trigonométricas e como chegamos até elas, né? Então, primeiro eu vou colocar uma tabela de funções trigonométricas, depois a gente faz a demonstração de como nós adquirimos essas funções. Então, se eu tenho... Então, se eu tenho o seno de x, a derivada do seno de x é cosseno de x. Se eu tenho cosseno de x, a derivada é menos seno de x. Se eu tenho a tangente de x, a sua derivada é secante ao quadrado de x. Então, essas são as três principais derivadas trigonométricas. Mas aí a gente tem também o cosseno de x, o secante de x. Eu tenho a secante de x, a derivada é secante de x vezes tangente de x. Se eu tenho a cossecante de x, a derivada é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E, finalmente, se eu tenho cotangente de x, a derivada é menos cossecante ao quadrado de x. Então, nós temos aí todas as funções trigonométricas e suas respectivas derivadas. Vamos demonstrar aqui algumas. Demonstração. Vou pegar a função seno de x. Então, seja f de x igual a seno de x, seja f de x igual a seno de x, f' de x é dado por. Ou seja, então, como a gente sabe, nós já estudamos anteriormente, para calcular a derivada, nós precisamos da regra de limites. Então, nós sabemos que f' de x é igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, se eu tenho o seno de x, que vai ficar aqui, né? Eu preciso ainda ter o f de x mais h. Então, f de x mais h é só colocar no lugar de x, x mais h. Então, vai ficar seno
de x mais h. E aí a gente substitui na fórmula. Então, substituindo na fórmula, f' de x é igual a limite quando h tende a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Agora, só que a gente sabe uma propriedade trigonométrica, uma identidade trigonométrica do seno da soma. Então, isso aqui a gente sabe que seno de x mais h é cosseno de x, seno de x, se eu não me engano é menos, seno de h, menos cosseno de h, seno de x. Se eu não me engano é essa forma. Eu acho que não tenho certeza se aqui é menos ou mais, mas acredito que é menos. Então, isso vai ficar igual a limite quando h tende a zero de cosseno de x, seno de h, menos cosseno de h, seno de x, menos seno de x. Tudo isso sobre h. Aqui eu posso, nesse termo aqui, colocar fator comum em evidência, nesse termo de cá. E separar também, né? Então, eu vou ficar aqui, limite, quando h tende a zero, vou deixar assim por enquanto, cosseno de x, seno de h, menos, o seno de x coloco em evidência, seno de x, sobra, cosseno de h, menos 1. Tudo isso sobre h. E agora sim, eu posso separar o limite da diferença, a diferença dos limites. Eu vou apagar essa tabela aqui, viu? Eu vou trabalhar nesse lado agora desse nosso quadro. Borracha. Então, continuando, eu vou ter limite, quando h tende a zero, cosseno de x, seno de h, sobre h, menos, limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de h menos 1. Tudo isso sobre h. Aqui, cosseno não depende de h. A minha variação é em h. Então, eu posso tirar isso aqui. Isso aqui é considerado como se fosse uma constante. Eu posso tirar do limite. Então, aqui vai ficar igual a cosseno de h, ou cosseno de x, né? Vezes o limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h. Então, o que não tem variável h, eu posso tirar do limite. Então, ficou isso aqui. E aqui, a mesma coisa, né? O seno não depende de h, então eu posso tirar o seno do limite. Então vai ficar seno de x vezes limite
quando H tende a zero, de cosseno de H menos 1 sobre H. Aqui a gente já estudou isso aqui, né? A gente viu, foi até uma atividade passada ou repassada, né? Para provar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então, a gente já fez essa demonstração aqui. Então, aqui a gente sabe que isso aqui é igual a 1. Então, sabendo que o limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h é igual a 1, eu vou ter 1 vezes cosseno de x. Então, isso aqui vai ficar cosseno de x vezes 1. Agora, temos que descobrir o que é isso aqui. Limite de cosseno de h menos 1 sobre h, né? Porque eu não posso, se eu substituir aqui por zero, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 é zero, e aqui é zero, zero sobre zero é indeterminação. Então, como é uma indeterminação, eu vou ter que trabalhar isso aqui, né? Então, eu vou repetir aqui por enquanto, menos seno de x vezes o limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h. Então, esse tipo de limite aqui, para resolver, eu vou fazer a multiplicação pelo conjugado do termo de cima. Então, aqui nós temos que o limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, eu posso multiplicar por cosseno de h mais 1 sobre cosseno de h mais 1. Isso vai dar igual a limite, quando h tende a zero. Então, quando eu faço essa multiplicação, vai ficar cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, que é 1. É a diferença de quadrados. Então, é quadrado primeiro menos quadrado segundo. Sobre isso aqui eu só vou multiplicar. H vezes isso aqui. Cosseno de h mais 1. Aqui, nós temos a seguinte identidade trigonométrica. Nós já sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Primeira identidade trigonométrica. A gente aprende isso lá no ensino médio. Então, se eu quero saber quem é cosseno ao quadrado de h menos 1, é só passar esse 1 para cá, né? Então, eu tenho o quê? Que cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de x, né? Eu passei o 1 para cá e o seno ao quadrado para o outro lado. Então, olha, se cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de x, então cosseno ao quadrado de h menos 1 vai ser menos seno ao quadrado de h. Então, isso aqui vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de menos seno ao quadrado de h sobre h cosseno de h mais 1. Então, tenho isso aí. Eu posso separar esse cosseno ao quadrado de h em cosseno, ou esse seno ao quadrado de h em seno de h vezes seno de h. Então, aqui eu posso dizer que é igual a limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h, vezes, o limite do produto é o produto dos limites. Limite de menos seno de h, né, porque já que tem um menos aqui, então um é positivo, o outro é negativo, sobre cosseno de h mais 1. Então, se a gente juntar tudo, volta a ser a mesma coisa. Seno de h vezes menos seno de h fica menos seno ao quadrado de h.
H vezes cosseno de H mais 1, então está aqui. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Aqui a gente sabe que é 1, né? Seno de H sobre H. Quando H tende a zero, a gente sabe que isso aqui é 1. A gente já provou isso aqui em atividades anteriores. Então, a gente sabe que isso aqui é 1. E aqui não tem mais problema substituir o limite por zero. Esqueci de escrever aqui, limite quando H tende a zero. Não tem problema de substituir, porque embaixo não zera mais. Cosseno de zero é 1, 1 mais 1 é 2. Então, embaixo fica 2. Em cima, seno de zero é zero. Então, vai ficar 0 sobre 2, que é zero. Então, esse termo aqui, zera. Então, 0 vezes 1 é 0. Então, toda essa parte aqui, ou isso aqui, no caso, né? A gente está calculando isso aqui. Isso aqui resultou em 0, porque ficou 0 vezes 1. Deu 0. Vezes o seno daqui é 0, né? Porque seno vezes 0 é 0. Logo, tem que apagar aqui também. Vou apagar só até aí. Então, nós temos que f' de x, que era igual a cosseno de x vezes 1 menos seno de x vezes limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, resultou em cosseno de x vezes 1 é cosseno de x, menos seno de x, esse termo todo aqui resultou em zero, vezes zero. Ou seja, ficou cosseno de x menos zero, que é igual a cosseno de x. Logo, está provado que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Então, provamos que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Para provar a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x, resolve da mesma maneira. Aplica o limite, substitui, usa a identidade trigonométrica, né, do cosseno de x mais h, né? A identidade trigonométrica do cosseno de x mais h vai ser cosseno de x, cosseno de h, mais seno de x, seno de h, né? Então, a diferença aqui, o seno da soma é cosseno seno menos cosseno seno, o cosseno da soma é cosseno cosseno mais seno seno. Então, a diferença vai ser esse termo aqui, aí no lugar do seno vai ser cosseno, né, de x, e desenvolve do mesmo jeito, a gente vai chegar que a derivada do cosseno é menos seno de x. Para calcular a derivada da tangente, aí a gente usa outra estratégia. Poderia resolver do mesmo jeito também, a definição de limite. Poderia resolver também pela definição de limite. Só que é mais trabalhoso, né? Vocês podem resolver pela definição de limite. Porém, como a tangente ela é derivada do seno e do cosseno, ou seja, você sabendo seno e cosseno, você consegue determinar a tangente, não é uma função primitiva, ou seja, não é uma função inicial, a tangente, e sim derivada da função seno e do cosseno. Então, a gente pode também provar que a derivada da tangente é secante ao quadrado, de outra maneira, né? Então, vou deixar o cosseno para vocês se divertirem em casa, a demonstração do cosseno, e vou provar aqui a da tangente. Então, a da tangente, seja f de x igual a tangente de x, f' de x será
Então, eu vou calcular da seguinte maneira. Sabendo que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, então, quando eu quero calcular a derivada da tangente de x, é a mesma coisa de eu querer calcular a derivada de seno de x sobre cosseno de x. Né? Já que tangente significa seno sobre cosseno, então o que eu quero calcular é isso. E a gente também já aprendeu a regra do quociente. Então, isso aqui é um quociente, a derivada do quociente. Então, o que é que diz a derivada do quociente? A derivada do quociente diz: deriva o primeiro, seno de x, conserva o segundo, cosseno de x, menos, deriva o segundo, cosseno de x, tem que apagar esse lado de cá. Vocês estão copiando aí, né? Isso aqui, não, Sim. mas está na aula, né? Gravada, né? Depois vocês reverem, mas tem que copiar, né? É como se tivesse sala de aula. Aí eu vou escrevendo no quadro, vocês vão copiando. Na pressa, porque o quadro é limitado, eu tenho que apagar o quadro. Então, a regra do quociente. Deriva o primeiro, conserva o segundo, menos deriva o segundo, conserva o primeiro, sobre o segundo ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Então, primeiro eu só coloquei a regra, né? Veja que eu não derivei o seno, só botei o símbolo, né? Deriva o primeiro, conserva o segundo, menos deriva o segundo, conserva o primeiro, sobre o segundo ao quadrado. Agora sim, eu vou derivar. Então, a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x vezes o cosseno de x que já estava aqui. Menos. A derivada do cosseno é menos seno. Como tem esse menos, menos com menos, mais seno de x vezes seno de x que já estava aqui. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Só que a gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Tá aqui, aí. Primeira identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E nós sabemos que isso aqui é a mesma coisa que ser 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. E nós sabemos que 1 sobre cosseno de x é secante de x. 1 sobre cosseno é secante de x. Secante de x vezes secante de x, secante ao quadrado de x. Está provado. Então, provamos que a derivada da tangente, ou seja, a derivada da tangente de x, nada mais é do que secante ao quadrado de x. Então, provamos usando o conhecimento anterior, porque a gente já sabia que a derivada do seno é cosseno, a gente já sabia que a derivada do cosseno é menos seno. Então, como a gente já sabia dessas duas coisas, a gente pôde usar a regra também do quociente, que a gente também já sabia, que a regra do quociente diz, né, se eu tenho U sobre V, para derivar, é U' menos V', sobre V ao quadrado. Então, como a gente já sabia dessa regra e já sabia a derivada do seno e do cosseno, que a gente mostrou no instante, pelo menos a do seno a gente mostrou, a do cosseno fica para vocês se divertirem, né? Então, como a gente já sabia,
dessas coisas, a gente pôde fazer desse jeito. Senão, a gente teria que usar o limite também para provar que a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Mas aí, se quiser usar o limite, a regra de limite também pode. A diferença é que vocês vão ter que relembrar lá, que vocês, como vai precisar da tangente de x mais h, lembrar dessa regra da soma da função tangente. E nem eu me lembro, porque como é uma coisa que não uso muito, então eu não gravo fórmulas que eu não tenho o costume de usar, né? Então, vocês teriam que ir atrás dessa regra aqui para substituir, para resolver do mesmo jeito. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir, viu? Derivação implícita. Então, as funções encontradas até agora podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termos de outra. Por exemplo, se eu tivesse y igual a raiz de x3 mais 1, ou y igual a x vezes seno de x, ou seja, de um lado da função eu tenho y, do outro eu tenho x. De um lado eu tenho y, do outro eu tenho x. E aí fica simples eu calcular essas derivadas. Ou, em geral, y igual a uma função em x, né? Então, algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente por uma relação entre x e y, tais como x2 mais y2 igual a 25 ou x3 mais y3 igual a 6xy. Ou seja, o x e o y estão no mesmo lado da igualdade, né? Então, complica um pouco para ser resolvido isso aí. Em alguns casos, é possível resolver tal equação isolando o y como uma função explícita de x, uma função ou diversas, né? Funções de x. Por exemplo, se resolvermos a equação 1, então se eu pegar essa equação 1 aqui e querer resolver com o conhecimento que eu tenho até agora, eu teria que fazer o quê? Eu teria que separar o y de x. E quando eu fosse separar o y de x, ia ficar y igual a mais ou menos raiz de 25 menos x2. Ou seja, eu teria duas equações para calcular a derivada. Eu teria uma equação com sinal mais e uma equação com sinal menos. Logo, duas das funções determinadas pela equação implícita 1 são f de x igual a raiz de 25 menos x2 e g de x igual a menos raiz de 25 menos x2. Então, eu teria que derivar essas duas funções, né? Os gráficos de f e g são os semicírculos superiores e inferiores do círculo x2 mais y2 igual a 25. Então, minha função implícita é essa, x2 mais y2 igual a 25, que tem esse gráfico. Quando eu separo em duas funções, para poder deixar o y isolado, eu tenho a função f, essa daqui, o positivo, né? E a função g. Então, eu tenho aqui f de x Então, aqui nós temos o f de x e aqui nós temos o g de x. E aqui seria a minha função completa, né? Minha equação completa, x2 mais y2 igual a 25. Não é fácil resolver a equação 2 e escrever y explicitamente como função de x à mão. Então, se a gente agora pegasse a equação 2 e querer isolar o y, não é tão fácil, não. À mão é quase impossível fazer essa separação. A equação 2 é uma curva chamada fólio de Descartes e implicitamente define y como diversas funções de x. Então, não é apenas
uma ou duas funções de x, são diversas funções de x. Felizmente, não precisamos isolar y em termos de x para encontrar a derivada de y. Em vez disso, podemos usar o método de derivação implícita. Isso consiste na derivação de ambos os lados da equação em relação a x e, então, na resolução da equação isolando y'. Olha, só a título de conhecimento. Se eu quisesse separar o y de x daquela função, y3 mais x3 igual a 6xy, olha o que é que ia resultar. Y seria igual a f de x, que seria a raiz cúbica de tudo isso aqui, mais outra raiz cúbica de tudo isso aqui, e y, no caso, seria igual a meio de menos f de x, ou seja, eu teria que colocar tudo isso aqui, que é o f de x aqui dentro, mais ou menos raiz de menos 3 vezes tudo isso aqui, menos isso, tudo isso aqui. Ou seja, uma coisa muito complexa para ser resolvida. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Se eu tenho essa equação, x2 mais y2 igual a 25, eu quero saber quem é dy dx. E depois, eu quero que encontre uma equação da tangente ao círculo no ponto 3 e 4. Deixa eu ver se eu deixei uma página para fazer isso. Deixei, né? Então, vou fazer na página seguinte. Então, eu quero a derivada dessa função aí, x2 mais y2 igual a 25. Então, vamos lá. Eu vou fazer implicitamente logo, viu? Para mostrar como é simples calcular essa derivada implicitamente. x2 mais y2 igual a 25. Então, eu não preciso separar. Então, derivando implicitamente em relação a x, em relação a x, temos. Então, se eu estou derivando em relação a x, aqui é bem simples, né? Qual é a derivada de x ao quadrado, pessoal? Rápido aí. 2x. 2x. Então, aqui vai ficar 2x mais. Aqui, ó, o y é função de x, porque y depende de x. Então, se y é função de x, é como se fosse uma regra da cadeia, é como se tivesse alguns x aqui dentro do y, né? Então, é a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia diz, deriva a função maior, a função é a potência. Então, vai ficar 2y, né? Porque diminui 1 grau, vezes a derivada do que está dentro. Como eu não sei quem é a derivada do que está dentro do y, então eu boto vezes y', que é a derivada de y. Então, a regra da cadeia, quando eu vou fazer derivação implícita, sempre quando eu tenho y, sempre vai aparecer y', porque eu vou derivar a casca, ou seja, a função de fora, y ao quadrado dá 2y, vezes a derivada de y, que é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir quem é y', ou seja, dy dx. É isso que eu quero descobrir. Quem é y', quem é dy dx. Então, tem gente que prefere escrever dy dx, eu prefiro escrever y'. Então, sempre que a função tiver y, vai ser, eu derivo a função maior, então vai ficar 2y vezes, derivo a função de dentro. A função de dentro é y'. Igual. Quem é a derivada de 25, pessoal? Zero. Zero. Então, pronto. Derivei x2, deu 2x. Derivei y2, dá 2y, y'. E derivei 25, que é zero. Agora, eu vou isolar y. Y', né? Vou isolar y'. Quem não tem y' fica aqui. Quem tem y' fica aqui. Quem não tem, passa para outro membro. Então, aqui vai ficar 2y, y' igual 2x. Mudou de o segundo membro, então vai ficar menos 2x. Como eu quero isolar y', 2y está multiplicando com y', então vai passar para o segundo membro dividindo. Então, y' é igual a menos 2x dividido por
2y. Então, estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Posso simplificar 2 com 2. Y' ficou igual a menos x sobre y. Então, tá aí. Essa é a derivada da função x2 mais y2 igual a 25. Agora, ele pede o seguinte. Além disso, além de pedir a derivada, né? Na letra A, ele pediu a derivada. Foi o que eu fiz. A letra A. Letra B, ele quer encontre uma equação da tangente ao círculo no ponto 3, 4. Então, voltando lá ao que eu falei, sempre a gente vai precisar recorrer àquela fórmula lá da equação da reta, porque sempre, de vez em quando, vai aparecer isso aí, de querer saber quem é a reta tangente, né? Então, agora eu quero saber a equação da tangente, da reta tangente que passa nesse círculo no ponto 3 e 4. Então, aqui foi feita a letra A. A letra B, a reta tangente, eu preciso daquela fórmula da equação da reta, né? Que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Como o ponto é 3 e 4, então aqui eu tenho x0 e y0. Eu preciso m. Só que m também eu já sei. M é o quê? É a derivada da função. Então, é a derivada da função. Ou seja, m é isso aqui. Só que no ponto 3 e 4. Então, m nada mais é do que y' no ponto 3, 4. Ou seja, quem é y' é menos x sobre y. Só que eu vou botar os pontos. 3, 4. Então, vai ser menos 3 sobre 4. Então, esse é meu m. E agora só vai substituir os pontos que foi dado, x0 e y0. Então, eu vou ter y menos y0, que é 4, igual a m, que é menos 3 quartos, vezes x menos x0, que é 3. Resolvendo, né? Então, vai ficar y menos 4 igual. Passa aqui a distributiva, menos 3x sobre 4, menos com menos, mais 9. 3 vezes 3, 9. Está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Y é igual a menos 3x sobre 4, mais 9, mais 4. Então, y é igual a menos 3x sobre 4, mais 13. Está aí. A equação da reta tangente a essa curva no ponto 3, 4. Equação da reta tangente a curva x2 mais y2 igual a 25 no ponto 3, 4. Então, tá aí. Então, derivada, bem simples. Derivada implícita, derivo x, x ao quadrado dá 2x, derivo y ao quadrado dá 2y vezes y', porque é implícita, porque, ou seja, dentro de y tem x, então é uma regra da cadeia. Então, deriva a função maior vezes a derivada de dentro, que é o que eu quero saber, y'. Derivada de 25 é 0. Isolando o termo que tem y', esse termo não tem, passa para o outro lado. Está somando, vem com o sinal de subtrair. Está multiplicando, passa dividindo. Simplifica o 2 com 2, acabou. Então, nós sabemos que, lá nas primeiras aulas, que a derivada nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente. Então, m é o coeficiente angular da reta tangente. Já que eu estou falando em derivada, eu já calculei, então só é colocar o ponto que eu tenho essa derivada, no ponto 3, 4. Então, no lugar de x entra 3, no lugar de y entra 4. E aí, depois só é substituir na equação da reta. Alguma dúvida, pessoal? Não? Vou prosseguir, viu?
Exemplo 2. Encontre y', ou seja, dy dx, é a mesma questão da anterior, só que eu agora representei por y', né? Então, eu estou querendo saber quem é dy dx. Dessa equação, depois disso, também, essa equação aqui chama-se fólio de Descartes, né? Então, eu quero também a reta tangente do fólio de Descartes no ponto 3, 3. E depois, letra C, em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Agora vem uma novidade para vocês, né? Que a gente ainda não tinha falado, nesse termo aqui, né? Depois, a gente vamos fazendo por parte, né? Então, o primeiro passo é achar a derivada dessa equação aqui. x3 mais y3 igual a 6xy. Então, vamos lá. Letra A. A minha função é x3 mais y3 igual a 6xy. Então, eu quero saber quem é y'. Quem é y'? Então, eu vou derivar tudo implicitamente. Então, a mesma coisinha do exercício anterior. Então, derivada de x3 é... Diga aí, pessoal. Aqui é 3 também. Quem é a derivada de x3? Bora, rápido. 3x. 3x ao quadrado. Diminui 1 grau. É. Então, 3x ao quadrado. Mais a derivada de y3 vai ser 3y ao quadrado vezes a derivada de y, vezes y'. Então, sempre isso. O do x é direto. Então, a derivada de x3, 3x ao quadrado. Do y, tem que se lembrar que sempre vai depois, no final, botar y'. Então, 3y ao quadrado vezes y', né? Mesma coisa. A derivada desce a potência, diminui 1 grau. E depois eu faço a derivada do y. Então, 3y2 vezes y'. Aqui eu tenho a regra do produto. Ué. Eu tenho uma coisa vezes outra. Regra do produto. Derivo o primeiro, conservo o segundo, mais derivo o segundo, conservo o primeiro. Então, vamos lá. Eu estou considerando o primeiro como se fosse 6x. Aí. A regra do produto. U vezes V. Então, é U' V mais V', onde o meu U eu chamei de 6x e meu V eu chamei de Y. Então, derivada de U, a derivada de 6x é 6. E a derivada de Y é o que eu quero saber, Y'. Então, a derivada de 6x é 6, a derivada de y é o que eu quero saber. Eu não sei quem é a derivada de y, é o que eu quero saber, é y'. Então, lembrar que a gente vai sempre estar usando essas regras, regra do produto, regra do quociente, então, regra da cadeia. Então, aqui, regra do produto, derivo o primeiro, 6x, a derivada é 6. Então, fica 6, conservo o segundo, y, né? Derivei o primeiro, conservei o segundo. Mais a derivada do segundo é o que eu quero saber, y', e conservei o primeiro, vezes 6x. Então, tá aí. Derivei tudo. Aí. Já derivei esse, que deu 3x2, derivei esse, que deu 3y2, y', e derivei esse, que deu 6y mais y' vezes 6x. Agora, tudo que é y' no primeiro membro, tudo que não é y' no segundo. Então, esse aqui tem y', fica no primeiro. 3y2, y'. Esse termo aqui tem y', vai para o primeiro membro. Estava somando, vem subtraindo. Menos, vou colocar aqui, só mudar a ordem, viu? Ficou 6x, y', é a mesma coisa. Viu? Y' vezes 6x é a mesma coisa que 6x vezes y'. Então, 6x vezes y'. Igual, esse termo não mudou de lado, continua aqui, quietinho, 6y. Esse termo mudou de lado, estava somando, vem subtraindo. Menos 3x2.
Eu quero isolar a y', então vou botar fator comum em evidência. Então, y' fica aqui e vai multiplicar por quem? Com esse termo aqui, que sobrou desse primeiro termo, 3y2, menos esse termo aqui que sobrou do segundo termo, 6x. Se eu faço a distributiva, volta a ser a mesma coisa. Igual a tudo isso aqui que ficou lá no segundo membro. 3y menos 3x ao quadrado. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Praticamente acabou. Aí. Y' vai ser igual a esse termo que estava aqui, 6y menos 3x2 sobre tudo isso aqui. 3y2 menos 6x. Então, acabou aqui. Ó. Eu posso simplificar? Pode. Então, vamos simplificar. Observe que aqui tem 6 e aqui tem 3. Então, aqui é como se fosse 2 vezes 3. E aqui também, 2 vezes 3. Ou seja, eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então, eu posso dividir tudo por 3. Então, isso aqui pode ser igual. Vou botar fator comum em evidência, aqui no caso é o 3. Aqui vai sobrar 2y. Menos o 3 eu botei para fora, aqui vai sobrar x2. Embaixo a mesma coisa. Fator comum em evidência 3. Aqui sobra y ao quadrado. Como é 2 vezes 3, 3 está fora, aqui fica 2x. Né? Se eu faço a distributiva, volta a ser a mesma coisa. 6y e 3, menos 3x2. Se eu faço a distributiva, 3y2 e menos 6x. Então, a gente tem que ter essa atenção para não mudar a equação. Botei fator comum em evidência, mas ficou a mesma equação. Quando eu faço a distributiva, volta a ser a mesma coisa. Então, 3 dividido por 3 vai embora. Finalmente, a minha resposta final agora mesmo é essa. 2y menos x2 igual a y2 menos 2x. Acabou. Não dá para simplificar mais nada aí. Então, achei minha derivada. Alguma dúvida, pessoal? Por Não? que que o senhor não botou 6y pro lado de lá? Na primeira parte ali? É porque só vai quem tem y'? Exato. O meu objetivo é isolar y'. Sim, entendi agora. Então, no primeiro membro, tudo que tiver y' vai para o primeiro. E o que não tem y' vai para o segundo. Porque o meu objetivo é deixar o y' sozinho aqui. Então, esse tem y', fica. Esse tem y', vai para o primeiro membro. O que não tem y', que é esse termo, e esse termo fica no segundo. Porque depois eu boto fator comum em evidência, que é o y'. Aí, para poder separar dos termos que não tem y', né? Separei, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, pronto, consegui ficar com y' sozinho. E é o meu objetivo, descobrir quem é a minha derivada de y, ou seja, quem é y'. Meu y' é isso aqui. Então, está feita a letra A. A letra B, ele quer a reta tangente, né? Então, a letra B, eu quero a reta tangente daquela função, ou seja, de a reta tangente a x3 mais y3 igual a 6xy no ponto 3, 3. Eu quero a reta tangente disso aqui nesse ponto. Então, para isso, eu preciso da equação da reta. Y menos y0 igual a mx menos x0. Então, o m é a derivada. Derivada disso, que é isso aqui, que a gente já fez, só que nesse ponto aqui agora. Então, meu m nada mais é do que isso aqui, 2y menos x2 sobre y2 menos 2x no ponto 3, 3. Ou seja, eu vou substituir x por 3 e y por 3. Então, nesse ponto 3, 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Vai ficar 6 menos 9 sobre
9 menos 6. 6 menos 9 dá menos 3 em cima. E embaixo, 9 menos 6 dá 3. Então, essa resposta é menos 1. Então, meu M é menos 1. Agora é só substituir aqui, né? Com as informações. No lugar de M vai ficar menos 1. No lugar de x0 é 3. No lugar de y0 também é 3. Então, vai ficar y menos 3 igual a menos 1. X menos 3. Isolando o y é igual a menos x. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. E esse menos 3 mudou para lá, vai mais 3. Então, finalmente, y é igual a menos x mais 6. Aí a reta tangente à curva x3 mais y3 igual a 6xy. E aí falta a letra C, né? A letra C, ele quer qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal. Eu quero saber qual ponto do primeiro quadrante dessa equação aqui a reta tangente é horizontal. Então, observe que a reta tangente a qualquer curva, quando ela é horizontal, para ela ser horizontal, significa que o coeficiente angular aqui é zero. Ou seja, significa que a derivada tem que ser igual a zero. Então, para ser horizontal, ou seja, a inclinação tem que ser zero, tem que estar paralela ao eixo x. Para estar paralela ao eixo x, a inclinação sendo zero, significa que a derivada é zero, porque a inclinação é o coeficiente angular. E o coeficiente angular é a derivada, então eu quero saber em qual ponto desse quadrante a reta tangente é horizontal, ou seja, a reta tangente é igual a zero. Como nós já calculamos a reta tangente, que foi o y', que resultou em que mesmo? Deixa eu ver. Em 2y menos x2 sobre y2 menos 2x. 2y menos x2 sobre y2 menos 2x. Então, como a gente já calculou essa derivada, eu só quero que essa derivada seja zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Para que essa derivada seja zero, para que essa reta seja horizontal, basta que a parte de cima seja zero. Então, se o numerador for zero, porque zero vezes qualquer coisa diferente de zero, dá zero. Então, basta eu igualar a parte de cima a zero. Então, para que isso seja horizontal, 2y menos x2 tem que ser igual a zero. Então, para que isso seja igual a zero, eu vou isolar uma das variáveis aqui. Vou isolar o x2. Então, x2 é igual a 2y, 2y, né? Passando esse para cá, fica 2y aqui, igual a x2. Então, tanto faz. 2y igual a x2, como x2 igual a 2y. E aí eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2y. Então, o meu x tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2y. E agora eu volto para a minha equação geral, para tentar descobrir quem é meu x e quem é meu y, né? Então, isolei uma delas, vou substituir aqui para descobrir qual é a outra variável, né? Então, no lugar de x, não, vai ficar mais complicado ou menos, deixa eu ver. Se eu deixo, é melhor isolar o y. A conta é mais fácil de fazer do que calcular com raiz. Se quiser, faz também, dá o mesmo resultado. Mas eu prefiro trabalhar com potência do que com raiz. É mais fácil calcular potência do que raiz. Então, vou isolar o y. Então, y é igual a x ao quadrado sobre 2. Isolei o y. Em vez de isolar o x, eu isolei o y. Porque fica mais fácil eu substituir aqui uma potência do que uma raiz. E aqui não vai ser
de mesmo grau, se a raiz fosse do mesmo grau, era bom, porque cortava, né? Potência com a raiz. Mas como não é do mesmo grau, não vai cortar, vai dar muito trabalho calcular. Então, vou deixar onde tem x, fica x mesmo, x3, mais onde tem y, vai entrar x2 sobre 2, que é o y, elevado a 3, igual a 6, o x fica x, no lugar do y entra x2 sobre 2. Então, entenderam isso? Então, isso são estratégias para resolver problema, né? Porque eu posso tanto isolar o x como o y. Então, como eu pensei primeiro de isolar o x, apareceu uma raiz quadrada. Eu ia ter que jogar aqui, aí. Ia ficar a raiz quadrada de 2y elevado a 3. Então, ia ser uma conta meio chata de fazer. Então, eu prefiro trabalhar com potência do que com raiz. Então, ficou aqui x3 mais, elevando ao cubo aqui, é só multiplicar aqui, fica x6, né? 2 vezes 3, 6, então fica x6 aqui. E embaixo, 2 elevado a 3 é 8. Igual, aqui, multiplico tudo, né? Então vai ficar 6x3, né? Porque 1 mais 2 dá 3, dividido por 2. Então 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3x3. Passando tudo por membro, vou multiplicar por 8 para me livrar desse denominador. Multiplicar tudo por 8. Então vai ficar 8x3 mais x6 igual a 24x3. Passa esse 8x3 para o outro lado. Então vai ficar 6, ou x6 igual a 24. Vou botar aqui. 24x3 menos 8x3. Vou ter que subir aqui, né? Continuar aqui. Então, x6 é igual a 24 menos 8 dá 16, né? 16x3. Né? x6 é a mesma coisa que x3 ao quadrado, né? É x3 ao quadrado. Então, eu posso dividir tudo aqui por x3. Vou me livrar desse x3 aqui, ou seja, está multiplicando, passo dividindo. Então, fica x6 dividido por x3 igual a 16. x6 dividido por x3 dá x ao quadrado. X ao quadrado não, x ao cubo, né? X ao cubo. Porque aqui é como se fosse x6 menos 3. Então, porque conserva a base e diminui os expoentes. 6 menos 3 dá 3. Então, fica x3 igual a 16. E agora sim, x3 igual a 16 é raiz cúbica de 16. Raiz cúbica de 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, esse aqui sai da raiz, que é 2 elevado a 3, e esse aqui fica. Então, x é igual a 2 raiz de 2. Então, resulta nisso, né? 2 raiz de 2. O x. Então, x é 2 raiz de 2. Deixa eu ver se era melhor isso mesmo. É, né? Porque não dá para colocar em função de 8, né? De 4. 2 raiz de 2. E aí eu volto para cá para descobrir que é o y, né? Porque o y ainda é função de x. Né? Eu peguei y em função de x. Substituí, achei o x, um valor numérico. Volto para cá agora de novo. Então, meu y é igual, no lugar de x, entra 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Então, meu y vai ser igual, aqui vai ficar 4 vezes 2, né? Porque o quadrado de 2 é 4, e quadrado com raiz corta, então ficou 4 vezes 2 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Meu y é igual a 4.
Qual foi a pergunta mesmo? Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Onde ela é horizontal? Em x igual a 2 raiz de 2 e y igual a 4. Tá aí. Então, a resposta é no ponto 2 raiz de 2 e 4. Nesse ponto, a reta é horizontal. A reta tangente é horizontal nesse ponto. Quando x é igual a 2 raiz de 2 e y igual a 4. Ok, pessoal? Ok. Deixa eu ver se está na hora, está na nossa hora, né? Eu acho que acabou também a aula. Deixa eu ver. Ah, não, tem mais um exemplozinho. Esse aqui vai ficar para a próxima aula, essa parte. Então, vamos fazer só mais esse exemplo para a gente encerrar a aula de hoje. Encontre a derivada dessa função. Então, vou fazer isso aqui porque isso aqui é importante e já vai estar na atividade seguinte de hoje, que já apareceu para vocês. Então, é importante a gente entender isso aqui, né? Então, fazer essa derivada. A derivada dessa função aqui. Então, a mesma coisa, implicitamente. Então, a principal função aqui é seno, né? Então, derivando implícito, então a derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno, repete tudo, x mais y, vezes a derivada do que está dentro. Vezes a derivada do que está dentro. O que é que está dentro? É x mais y. A derivada de x é 1. Mais a derivada de y é y', que é o que eu quero saber. Observe que isso aqui não está multiplicando com isso, e sim com o cosseno disso. Então, a derivada de seno é cosseno, repete o argumento, vezes a derivada do argumento. A derivada de x é 1, a derivada de y é y'. Isso é igual, regra do produto aqui. Ó. Aqui eu tenho o meu u igual a y ao quadrado e meu v igual a cosseno de x. Regra do produto, u vezes v é igual a U'(V) mais V'(U). Então, eu preciso saber quem é U'. U', derivada de U é 2y vezes y'. Lembrando que o y depende de x, então fica 2y, y'. E o v, derivada do cosseno de x, é menos seno de x, só isso. Então, resolvendo aqui, derivo o primeiro, é isso aqui. 2y, y'. Conserva o segundo, mantém cosseno de x. Mais, deriva o segundo, é isso aqui. Então, vou botar parênteses aqui. Menos seno de x. Conserva o primeiro, que é y ao quadrado. Então, está aí feita a derivada. Então, observe que a parte do ensino superior é isso. É usar a derivação implícita nessa equação. Agora é só a arrumação. Então, arrumando isso aqui, tudo isso vezes 1 é ele mesmo. Cosseno de x mais y. Mais tudo isso vezes y' é y' vezes tudo isso. Cosseno de x mais y. Então, fiz esse vezes esse vezes esse. Igual. Aqui é só repetir. 2y, y', cosseno de x. Aqui só fazer o jogo de sinal, mais com menos, menos. Vou botar isso aqui para frente, viu? y2 seno de x. Isolar os termos que tem y'. Tem y' nesse termo e tem y' nesse termo. Então, esses dois termos vai ficar no primeiro membro. Y', cosseno de x mais y. Esse aqui está somando com esse termo aqui, então vai com sinal de menos. 2y, y', cosseno de x. Esse termo ficou quieto, permanece aqui. y2, seno de x. E esse termo mudou de lado, está somando, vem subtraindo. Menos cosseno de x mais y. Isolar o y', né? Tem y' aqui, tem y' aqui, fator comum em evidência. Então, aqui vai sobrar cosseno de x mais y menos
2y cosseno de x. Porque esse y aqui veio para cá e esse y' também veio para cá. Então, sobrou 2y cosseno de x. E aqui é só repetir mesmo. Menos y2, seno de x, menos cosseno de x mais y. Está multiplicando, esse termo todo passa dividindo e acabou. Y' igual a menos y2, seno de x, menos cosseno de x mais y. Tudo isso sobre cosseno de x mais y, menos 2y cosseno de x. Pronto, não dá para simplificar nada, são termos diferentes. Aqui não tem nenhum termo aqui semelhante para botar fator comum em evidência, aqui também não, então acabou aí. Então, feita a derivada. Então, sempre lembrar, quando aparecer y, o termo que tem y sempre vai aparecer y'. A derivada de y é y'. A derivada de y2 é 2y vezes y'. Então, aqui é produto, lembrar da regra do produto. Se tiver quociente, lembra da regra do quociente. Então, é isso aí. Encerramos por aqui. Próxima aula a gente entra em derivadas de funções trigonométricas inversas. Né? Rapidão. Vamos fazer a chamada aqui, rápido, para a gente encerrar a aula de hoje. Poucos alunos assistiram a aula hoje, só 8.